Poema. Vocês estão felizes? Amém. Não foram muitos que falaram não, mas eu vou crer que vocês estão. Amém. Eu quero passar para esse momento que não é tão normal e convencional entre nós, mas é algo que se trata de toda a igreja, é algo que se trata do que o Senhor está fazendo conosco. E eu achei incrível o louvor hoje, porque, meu Deus do céu, era para quebrar o nosso coração mesmo, né? Queridos, eu não vou conseguir falar muito, então eu vou ler, tá bom? Hoje o nosso coração está quebrado, porque nessa manhã, nessa madrugada, nós recebemos a notícia de que o Senhor recolheu para si o nosso irmão Júlio Betim, um dos líderes do GC na Irlanda. O Júlio deixa a esposa Gabriela, uma filha Zoe e um filho que ainda está no ventre. Ele foi me perdoa, gente. Ele foi incrível enquanto esteve conosco. Aqui em Taubaté, muitos conheceram ele e sabem a pessoa incrível que ele foi. E ele continuou sendo incrível do outro lado do mundo, na Irlanda. Sempre um homem fiel a Jesus e bom, apaixonado por Jesus. A sua memória é de alguém que não apenas queimava por Jesus, como era capaz de tocar os outros que estavam ao seu lado. E para nós foi um choque muito grande. Eu e Leilane, nós cuidamos desse GC, e foi um impacto muito grande quando nós ficamos sabendo. E claro que como igreja, nós somos um só corpo. Não importa se nós estamos aqui, se outros estão na Irlanda. O GC está sendo família nesse momento, naquele lugar. Eles estão reunidos, junto com a Gabi, com a Zoe, e vão dar todo o suporte, é claro. Assim como a igreja, o corpo de pastores todo se movimentou para estar juntos deles nesse momento, em oração. E não só em oração, mas em tudo que eles precisarem nesse momento. Então a nós, nessa distância, acho que como família, a gente consegue orar por eles. A gente consegue de alguma forma cobri-los em oração. Então, por favor, eu quero pedir que vocês se coloquem em pé. E nós cremos que o que o Senhor começou naquele lugar, Ele não acabou, amém, queridos? É só o começo de algo grande. A palavra do Senhor, ela nos ensina que a única coisa que aconteceu agora foi que o Senhor o chamou para si. Ele era muito especial para ficar aqui. Mas a palavra do Senhor também nos garante que um dia todos nós estaremos com Ele celebrando o nosso Senhor. Amém. E essa é a nossa esperança. Feche os seus olhos, por favor. Meu Senhor, nessa noite, guarda a família do Júlio, Pai. Todos eles, desde aqueles que estão na Irlanda, quanto aqueles que estão aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu acabei de receber o abraço de um primo dele que está nesse lugar. Conforta ele, Jesus. Conforta eles, os pais, todos que estão aqui, que ficam, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela diz que o Teu Espírito é o Consolador. E nós pedimos que o consolo do Senhor
ele chegue a essa família, Pai. E que esse consolo de alguma forma, Pai, possa levá-los a entender que o Senhor não perdeu o controle. E que em algum momento nós vamos entender tudo que o Senhor está pintando como um quadro sobrenatural. Nós nos alegramos aqui, sim, porque sabemos, Senhor Deus, que um grande homem de Deus, como diz a tua palavra, não era digno, homens dos quais o mundo não era digno. Mas a tua palavra diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nós podemos não entender, mas nós sabemos que o Senhor há de revelar toda a sua vontade para todos nós. Nós cobrimos cada pessoa agora lá na Irlanda também. Todos aqueles que estão se empenhando em pregar o Evangelho naquele lugar. Todos aqueles que estão se empenhando em fazer cumprir a tua vontade naquele lugar. E como uma só igreja nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus, e toma o seu lugar. Toma o seu lugar na nossa vida, toma o seu lugar nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Aonde quer que nós estivemos, toma o seu lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Cante isso mais forte. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o... Cante isso, igreja, bem forte. Verdade vai sempre Deixa essa verdade pulsar no teu coração. terra. Era isso que ele cria. Glorificam Todos teu os cantos serão cheios da glória do Senhor. nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluias. Quantos creem nessa verdade? Agora estende a tua mão para cá, por favor. Senhor, por favor, não deixa eu atrapalhar nada do que o Senhor tem que fazer e vai fazer, Pai. Deus, mesmo diante das ministrações do louvor, nós já vimos seu poder nesse lugar, e nós vimos o quanto o Senhor ama essa igreja. Nós vimos, ó Deus, o quanto o Senhor ama cada um de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, só me usa como ferramenta daquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nada impossibilite, ó Deus, o mover do Teu Espírito no nosso meio. Que nós, em nome do Senhor Jesus, sejamos cheios do Seu Espírito, para viver uma plenitude do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E só quem é filho de Deus, dê uma salva de palmas e glorifica Ele com a tua boca. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é bom, Ele não deixou de ter o controle, Ele não deixou de ser Deus, Ele é bom o tempo todo. E nós vamos entender isso naquele último e grande dia, que Ele é o Senhor, e toda glória será verá a glória do Senhor. Toda a terra verá a glória do Senhor. Aleluias. Amém.
Amém, Senhor. Amém, amém. Pode se assentar. Jesus amado. Pai, ajuda esse pregador, por favor. Amém. Glória a Deus, amém, gente? Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Zacarias, capítulo 6. Perdão, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Hoje eu acho que é o dia que vocês mais vão ter que me perdoar, tá, gente? Por favor, se houver uma falha, aí você já fala assim, não, já estamos perdoados, já perdoa eu aí, pelo amor de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6, amém? Para dizer que nós temos um pouco daquela igreja, né? Eu vou perguntar para você, quem abriu, dê um glória a Deus bem forte. Quem está vendo só no painel, dê um glória a Deus mais forte ainda. Amém, eu vou acompanhar aqui com vocês. Diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo é muito interessante, só para eu te contextualizar. Israel recebeu do Império Persa a autorização para reconstruir o templo, e o responsável por isso foi Zorobabel, junto com Josué, um outro sumo sacerdote. Mas a palavra de Deus vai dizer que vai trazer muitas revelações para Zorobabel. E uma das coisas interessantes é que Zorobabel, não é descendente, ele é anterior, ele é ancestral. Vocês iam falar antecedente, também vale, né? Tem problema. Mas ele é ancestral de quem, gente? Da linhagem de Judá. E quem é que veio da linhagem de Judá? Jesus Cristo. Isso aqui é muito interessante, porque a palavra de Deus, ela fala assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. A palavra do Senhor, ela está dizendo o seguinte: quando eles se empenharam em reconstruir o templo, eles não encontraram dias fáceis, eles não encontraram dias prontos para essa reconstrução. Eles encontraram o quê? Mesmo com a autorização do imperador, eles encontraram dificuldades, eles encontraram problemas, eles encontraram inimigos. E a palavra do Senhor diz que essas pessoas ficavam o tempo todo falando contra, movendo contra, fazendo coisas contra essa reconstrução do templo. Mas Zorobabel estava empenhado em levantar de volta o templo. Mas de repente eles começam a se cansar, e a palavra do Senhor, ela vem e ela diz assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Em outras palavras, eles estavam no limite. E nós temos muitas vezes essa prática na nossa vida, porque a prática humana é força, a prática humana muitas vezes é violência, a prática humana muitas vezes é na minha força, na minha vontade, no meu desejo, no meu querer. E se não acontece quando é do meu jeito, eu fico triste, eu fico chateado, eu fico desapontado. E a palavra de Deus diz que o Senhor dá essa mensagem ao povo quando esse povo estava nesse nível. Quando eles começam a olhar essas dificuldades, eles começam a pensar: nossa, mas o templo nem vai ser do tamanho do templo de Salomão, que foi o primeiro templo, esse aqui é o segundo. Eles começam a olhar essas dificuldades como uma imposição, como um limite para eles. Então eles chegam nesse ponto, eles olham e falam o quê? Zorobabel está se empenhando, mas eu não sei se a gente vai chegar até o fim não. E eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Quando nós falamos do templo, nós estamos falando de uma missão que o Senhor deu a nós. Nós estamos falando de um projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Então eu quero colocar alguns projetos para vocês aqui. Vamos lá. Quantos creem nesse lugar que o seu casamento é um casamento do Senhor para você? Dê um glória a Deus. Ih, tem casado que ficou em dúvida. Tem casado aí que não falou não, ficou assim, e ainda olhou para a pessoa do lado assim, Eu vou te dar uma oportunidade novamente, ok? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá. Quantos creem que o seu casamento é um casamento do céu, de Deus para você? Mano, quem que foi esse cara que falou glória a Deus, deu um gritão aí? Cara, de verdade, meu coração está contigo, meu irmão. Você está entendendo? Eu creio, o meu casamento é algo de Deus para a minha vida, é algo do céu para a minha vida, eu tenho uma palavra para Ele, é isso.
Quantos creem, agora vamos ver, né? Que o seu trabalho hoje é um trabalho de Deus para você hoje. Ah, que bênção. Foi quase na mesma proporção do primeiro do casamento. Ou seja, vocês estão trabalhando mais do que estão operando no casamento, irmão. Pelo amor de Deus, tudo é um equilíbrio. O que mais que eu posso colocar aqui? Quantos creem que o Senhor te deu sonhos, e esses sonhos são sonhos de Deus para você? Mas vai ser fácil? Ué, eu nem precisei falar, você já respondeu, porque você já está sendo difícil. Não é? Eu não precisei falar nada. Eu perguntei, vai ser fácil? Alguns podiam falar, sim, estou cheio de fé aqui, pastor, aleluia. Podia, mas não, vai ser fácil? Não, é porque já está sendo meio complicado esse sonho aí. Mas alguém vai desistir dos sonhos de Deus na sua vida? Então você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? A palavra de Deus é muito interessante, porque quando ela trata dessa reconstrução, ela trata de um templo. Gente, o templo era um ponto de adoração, era um ponto maravilhoso entre o povo. As pessoas olhavam para aquele templo e eles falavam assim: oh, o Senhor se manifesta ao povo de Israel, o Senhor se manifesta ao nosso povo, é um templo maravilhoso. Mas de repente esse templo maravilhoso é derrubado. De repente esse império esse reino de Israel é conquistado pelo Império Persa. E aí a primeira coisa que eles fazem é o quê? Eu vou derrubar o seu templo, e vocês não terão mais um lugar onde vocês buscarão ao Senhor. A ideia deles. E aí eles derrubam o templo. E aí Israel começa a fazer o quê? Por que isso aconteceu? O Senhor não está mais olhando para nós. Por que isso está acontecendo e tudo mais? Eu quero fazer essa pergunta para você: quantas coisas na sua vida eram sólidas, até que por algum motivo elas caíram ao chão, e aí você perdeu o sentido das coisas? Quem nunca viveu isso, não precisa levantar o dedinho do pé não, mas quem já viveu isso, levanta só o dedinho do pé. Não olha para o dedinho não, senão eu vou saber que você já viveu isso. Estava tudo estruturado, os seus planos estavam maravilhosos. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer aquele outro. Aí de repente vem um vendaval e puf, e tudo aquilo que um dia você projetou, puf, rui, e vira ruínas. Nós temos dois pontos aqui de como eu vou agir quando isso acontece. Ou eu olho para aquelas ruínas e fico lamentando, ou eu olho para aquelas ruínas e eu falo assim: eu vou fazer outra, e agora eu vou fazer ainda melhor. E sabe o que acontece? É isso que o povo faz. Só que presta bem atenção. Quando Zorobabel vai restaurar o templo, ele faz numa medida menor do que o primeiro templo. Ele faz, não era tão grande quanto o templo de Salomão, era menor. E aí aqueles que viveram a glória do passado começam a falar assim: ai, vocês se lembram como era o templo antigamente? O templo era muito maior, era muito mais glorioso. O templo era visto de todos os lugares. O templo era isso, era aquilo. E aí veio uma palavra do Senhor ao povo. O Senhor disse assim: avisa esse povo, avisa eles aí. Vocês vão saber esse versículo, quer ver? Eu vou começar e vocês vão terminar. O Senhor olha para esse povo que está aí reclamando porque o outro era maior e não sei o que. E aí o Senhor fala assim: avisa esse povo que a glória... Mano, vocês sabem? Vocês já leram esse aqui? Já leu, né? Quem se lembra? Então eu vou te dar mais uma oportunidade, porque foi legal. Eu percebi que muitos aqui, estão um show de bola. São os bereanos. Será que são os bereanos aqui? São. De repente, eles começam a reclamar. E o que o Senhor diz ao sacerdote para falar para eles? A glória...
Não, vocês não estão entendendo nada. Eu vou falar de novo. Ai, sabe como que é? Antigamente a minha vida era assim, a minha vida era daquele outro jeito. Eu tinha o meu emprego dos sonhos, eu fazia tanta coisa, eu olhava, nossa, meu Deus do céu, como era bom. Aí vem uma palavra, como é que é? A glória, casa. Você ainda não entendeu, os que disseram aleluia já entenderam, mas vamos lá. Sabe como que é? Antigamente a minha mulher era tão prestativa, mas depois a segunda não é o segundo casamento não, tá? É essa mulher que você está hoje. O Senhor vira e fala assim: calma, vai ter glória. Calma. Mas aquele lugar era assim. Calma, vai ter glória. Pensa numa coisa aí que você achou que você perdeu. Vai, pensa agora, vai. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 20 segundos, vai. Pensa em alguma coisa aí que você gostava tanto. E aí você falou assim: meu Deus, não pode ser pecado, tá, gente? Se for pecado, esquece, tem que perder mesmo. Não vem com essa onda aí não. Eu gostava tanto daquele pecado. Não, isso aí você esquece. Isso aí em nome de Jesus não vai ser restaurado. Amém? Glória a Deus. Mas pensa em algo aí que você olhava e falava assim: Jesus, o meu coração antigamente, ele queimava tanto por causa disso. Pensa aí agora, vai, 20 segundos. Coloca no painel 20 segundos. Tô brincando. Olha, eles já ficaram em choque. Eles já olharam assim um por outro assim, 20 segundos. Pensou? Conseguiu pensar? Então agora vamos repetir esse versículo. A glória... Quem que começou aplaudindo aí? Quem? Eu escutei um papapá aí. Começou aplaudindo? Se foi para Jesus, então aplaude. Fico com vergonha da igreja não, pode aplaudir. A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. E por quê, pastor? Porque agora a base não vai ser o que você deseja, o que você quer. Agora a base não é mais o seu poder, a sua violência, a sua força. Agora a base é o princípio de Deus. Agora a base é o Senhor. Agora a base é o Espírito Santo que te move, que te transforma. Então ele vem e coloca um outro alicerce, e ele levanta algo que você jamais imaginou viver, meu irmão. Aleluia. Você entende isso? Você entendeu isso? Aleluia. Como é que eu construo uma nova base? Vamos lá, Jeremias capítulo 9, versículo 23. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Olha que louco isso aqui, ó. E aí a gente vai lá e a gente age na razão humana. E aí o Senhor vem e nos dá esse versículo maravilhoso, que só quem é filho de Deus consegue entender, receber e viver. Quem não é, não vai entender nada. Porque quem não é, vai olhar isso aqui e vai falar assim: nossa, Deus, como esse Deus é bruto. E aí, mas quem é filho de Deus entende, ele só está cuidando de mim. A palavra do Senhor, ela diz assim, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, tá? Diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Olha que coisa interessante, essa palavra no texto, compreender e conhecer-me, é a mesma raiz da palavra daquele que Jó fala assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar. É a mesma raiz de texto. Mas o Senhor, ele fala assim, presta bem atenção: você agora quer se gloriar em alguma coisa? Eu acho que eu quero, mas no que? Se não é na minha sabedoria, não é na minha força, não é na minha vontade, não é na minha riqueza, no meu poder. Olha qual império eu construí. E aí tudo pode ruir em questões de segundo.
Mas aí a palavra de Deus, ela vem e fala assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Sabe qual é a raiz disso aqui? Não é conhecer de ouvir falar. A raiz disso daqui é conhecer de ter experiência, é conhecer de andar com, é conhecer, sabe, de dar a mão e continuar o caminho. Então, de verdade, igreja, eu quero saber quantos realmente querem conhecer a Jesus nesse lugar. O Senhor está te falando, Ele está te chamando para isso. Deus não está te chamando apenas para ouvir falar quem Ele é. Deus não está te chamando apenas para saber de ouvido de quem Ele é, não. Deus está te chamando para um relacionamento com Ele, onde Ele será a base da tua história e da tua vida. O Senhor está te chamando para um novo momento na presença dEle, para um novo viver na presença dEle. Deus está te chamando não para ser mais o mesmo, mas para ser transformado pela glória dEle, dia após dia, de glória em glória. Aleluia, aleluia. Nada foge do controle de Deus, e muitas vezes, isso aqui é importante, Deus não perdeu o controle de nada. Aleluia. Deus não perdeu o controle. Talvez você olhe a situação que você está vivendo hoje, e talvez você olhe e fale assim: nossa, mas eu tenho falado, eu tenho feito, Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus criador do universo. Ele continua sendo Deus. Então por que muitas vezes nós achamos que ele perdeu o controle, que Ele não está mais no lugar onde Ele estava? É muito simples. É porque agora já não é mais como você quer, como Ele quer, amém, queridos? Dá um cutucãozinho de leve no teu irmão assim, ó. De leve, não machuca ele não. De leve. Fala assim para ele: Deus está te chamando para um nível de experiência, de intimidade com Ele, mas agora é como Ele quer. Quem quer viver isso? Quer mesmo? Aleluia, aleluia. Nada foge do controle de Deus, e muitas vezes é nesse lugar de exaustão. Infelizmente nós funcionamos assim, né? A gente começa as coisas na força do nosso braço, e a gente vai com a nossa força, com a nossa visão, com aquilo que nós achamos que é o correto, no padrão humano, na força humana. E aí nós chegamos em alguns pontos que é normal e é natural, porque nós somos limitados. Nós chegamos até ao ponto da exaustão, da desistência, né? Porque nós perdemos a coragem, porque não adianta. Nós, quem aqui é como eu, né? Na verdade eu já venci bastante isso, mas eu fui muito assim, abrindo meu coração para vocês, tá? Você começa um negócio, aí o negócio não dá certo, o que eu fazia? Parava. E aí eu parava e falava assim: não é isso, não vai dar certo, não vai mais. E eu perdi a fé sobre uma promessa que Deus havia colocado na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu servi uma igreja durante 18 anos, até que um dia essa igreja chegou em mim e falou assim: nós não precisamos mais de você. E eu chorei muito, né, Lei? Nós choramos bastante, né? Eu acho que já chega o cálice do céu lá desse problema, né? Nós choramos muito, gente. Eram 18 anos servindo a Jesus, 18 anos buscando. E aí de repente uma igreja chega e fala assim: a gente não precisa mais de você. A gente ficou arrasado. Eu falei assim: não quero mais esse negócio também. Se é para ser assim também não é. Eu não vou largar de buscar a Jesus. Não vou. Mas também não quero saber de igreja, não quero saber de gente na minha casa, não quero saber de orar com as pessoas, não quero saber, não quero mais. Aí Jesus nos levou para uma outra igreja, onde nós fomos curados, transformados. Deus usou um Senhor maravilhoso, que nos tratou, que cuidou de nós para aquele momento. E nós enxergamos de novo o amor de Jesus cuidando de nós. Mas aí nós falamos assim para Ele: nós não queremos chamado de pastor. Não queremos. Então a gente está aqui para te ajudar, mas a gente não quer nada. Ah, tá bom. Aí num dia, na apresentação da igreja,
ele chama a gente, quero chamar aqui o Daniel e a Leilane. São pastores junto com a gente, vão servir aqui a igreja. Cara, aquilo lá acabou comigo. Eu falei assim, tá vendo? A igreja está falhando de novo. E eu falava o quê? Não quero saber. Não quero mais. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, não vou ficar nela também. E não quis ficar. Um dia vocês vão conhecer a minha história, com a história da Leilane e a Poema. Mas resumindo tudo, a gente não queria vir para cá. Vou ser bem sincero para vocês. Eu achava que vocês tudo era um povo muito libertino. Uai, tô errado? Tô, gente, fala que eu tô. Pelo amor de Deus, não concorda comigo não. Claro que eu tô errado. Eu falava assim, eu não vou lá não. A Leilane era pior que eu ainda, gente, de verdade. Um dia ela vai contar para vocês. Ela só não vai contar tudo que ela falava, mas... Tô brincando. Não, é verdade, tô brincando não. Eu falava assim, não vou, para aquela igreja eu não vou. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, não. Aí um dia a Leilane falou assim, você pode ir para qualquer igreja, menos para Poema. Aí eu falei para ela assim, fica quieta. Estava fora da igreja, tá gente? Fica quieta. Porque tudo que você fala, esses negócios, o Senhor Jesus faz você pagar. E lembra que eu falei que eu era o cara... Lembra? Não, eu não largo Jesus. Não quero saber de igreja nenhuma. Não quero orar com as pessoas, não quero nada dessas coisas. Não quero. Lembra que eu era esse padrão de crente? Mas a verdade é que realmente eu era crente, né? Não era filho. Porque filho entende que a família é muito grande para achar que é só uma, né? E foi muito interessante porque de repente o Senhor vai lá e fala, olha, vai lá. Aí eu falo assim, não vou. Aí o Senhor disse assim, vai lá. Aí eu falo, ô Jesus, então tá, eu vou. Aí eu falei para Leilane, vamos lá. Leilane falou assim, não vou. Eu falei, Lei, se Jesus está falando, não tem o que a gente falar. Então vamos lá. Aí a Leilane veio. O primeiro dia, estou denunciando ela aqui, tá gente? Em uma outra oportunidade ela conta a minha parte, né? Aí ela fala de mim, agora eu vou só falar dela. A Leilane veio, jogou o cabelo para frente, entrou aqui igual aquele cara do Slash do Guns, jogou o cabelo para frente assim, e veio para a igreja assim, ó. Para ninguém ver ela, para ninguém falar com ela. Mas não adiantou. Aí no dia chegou a Nessa, chegou o Luciano, que já conhecia, não sei o quê, pastor. Eu não sou mais pastor não. Não fica falando essas coisas não. E hoje a gente está aqui. E aí um dia, nós estávamos ali no cantinho, chegamos brigados na igreja. Brigados, eu não queria. Aí ela falou uma besteira para mim lá fora. Eu falei para ela, aí ela virou e falou assim, se você não quer, eu quero. Agora inverteu, agora é ela que queria. Eu quero e eu vou sozinha. Gente, o que o homem faz quando a mulher fala isso? De verdade, vamos ser sinceros. Quando a mulher olha para você e fala assim, se você não quer, eu vou sozinho. Eu vou sozinha. O que você faz? Ai meu amor, vem cá lindona. Vamos juntos, vamos entrar nesse lugar maravilhoso, lindo. É isso? Não, você endurece mais ainda. Porque, infelizmente, essa é a nossa razão humana. Essa é a violência, a força humana. Você vai falar assim comigo? A gente é uma só carne, minha filha. Sem mim você não faz nada. E ela entrou sem mim. Cara, eu fiquei irado aquele dia. Mas eu entrei depois atrás dela. Nós não sentamos nem junto. Quem aqui está assim hoje? Não, estou brincando, gente. Estou brincando. Ela entrou, ela foi lá, eu sentei na última cadeira lá. E aí de repente, na mensagem do Lê, o Lê traz uma mensagem e aí ele fala assim, o casal Daniel e Leilane estão aqui hoje? Mano, eu estava sentado naquela última cadeirinha lá. Aí eu não entendi, eu fiquei assim, Daniel e Leilane, é eu, né? Aí ele vira e fala assim, o casal Daniel e Leilane estão aqui hoje?
Aí nisso a Leilândia já estava vindo para cá, com o bem. Eu continuei sentado. Eu olhei para um cara que eu não sei quem é. Se você estiver aqui hoje, por favor, diga que é você, eu não sei quem é. Eu olhei para um cara que estava do meu lado, eu olhei e falei assim: o que ele quer? O cara não sabia quem era eu. Ele olhou para mim e fez assim: não sei. Aí eu falei para ele, falei assim: bom, tá chamando, vamos lá, né? Aí eu levantei e vim. Aí tudo aquilo aconteceu. E aí eu duvidei de algo. Eu falei assim: Senhor, você está de brincadeira. Você está de brincadeira? Não, não sou eu. O senhor errou a pessoa. Eu já falei que eu não quero, já falei que eu não quero isso, não quero mais. Porque o meu templo estava derrubado. O alicerce do meu ego estava no chão. O alicerce da minha força estava no chão. E eu falei para Jesus, falei assim: não, Jesus, o senhor errou. O senhor tem tanta gente boa nesse lugar, não pode ser eu. E aí o Senhor Jesus, Ele me deu uma resposta. Ele disse assim: eu chamei pelo seu nome, eu não errei. Aí quando o Senhor fala uma coisa dessa, de verdade, o que você faz, querido? É verdade. Claro que é verdade, Ele não mente. E eu caí em prantos e eu chorei naquele dia, porque eu precisava reconhecer que os templos que eu ergui estavam no chão, mas que a partir daquele momento Ele estava restaurando pelo Espírito Santo dEle algo que Ele desejava sobre a minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei quem é você, eu não sei as decepções que você teve, se foram com igrejas, ou se foram com pessoas, ou com situações, mas eu quero dizer que foi necessário que o templo viesse ao chão, para que Ele, pelo Espírito dEle, começasse a colocar as coisas no lugar, começasse a fazer as coisas da maneira dEle, começasse a levantar o cimento, tijolo, cada coisa no seu lugar, para que você, em nome do Senhor Jesus, se levantasse como um templo, que pudesse glorificar o nome dEle em todo o tempo. Aleluia! Aleluia! Meu Deus. No Salmos capítulo 73, no versículo 26, já estou encerrando, me perdoa. Salmos capítulo 73, versículo 26 diz assim. Vamos lá, gente. Tem gente que ainda não abriu a Bíblia. Vamos lá. Nós vamos ler o 26 até o 28, tá? Diz assim, 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os teus infiéis, todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Deus o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é maravilhoso entender? Que esse texto fala de duas situações maravilhosas. Primeiro, o Senhor é o nosso refúgio. E aí eu procurei a palavra refúgio na Bíblia, essa expressão. E essa palavra refúgio, ela vai falar assim no termo religioso. Ou seja, quando se fala da religiosidade, significa lugar de amparo e proteção. Quem aqui precisa de um lugar de amparo e proteção no Senhor? Quem não precisa, levanta a mão não precisa falar não. Mas quem precisa de um lugar de amparo, levanta a mão e dê um glória a Deus bem forte. Meu Deus, vocês estão mal, hein, gente? Todo mundo? Eu achei que era só eu que precisava. Um lugar de amparo e proteção. Agora eu te faço essa pergunta: é fácil de encontrar? É, mas nós procuramos no lugar errado. Infelizmente nós procuramos no lugar errado. Porque quando nós procuramos em lugares errados, as respostas são erradas. Infelizmente, quando nós procuramos amparo e proteção nos lugares errados, as respostas são erradas. Eu estou com um problema em tal área, eu vou procurar
em uma área errada, aquilo vai só multiplicar o meu problema. E é por isso que o salmista, ele deixa muito bem claro: o Senhor, colocaram aqui já. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Agora olha que coisa interessante, quero até ficar aqui pertinho de vocês, porque nós vamos ler isso aqui juntos, e você vai entender, e eu vou poder encerrar essa pregação agora, porque você vai dar um glória a Deus bem forte, você vai adorar o Senhor, aleluia, amém? Olha o que diz a palavra: fiz o Senhor o meu refúgio, ou seja, o meu lugar de amparo e proteção. Agora presta bem atenção: proclamarei todos os teus feitos. Senhor, queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu proclamo um feito, é por quê? É porque houve um feito, alguma coisa aconteceu. Quando eu proclamo algo, é porque o Senhor já fez alguma coisa. Então o salmista, ele está dizendo o seguinte: fiz o soberano Senhor o meu lugar de refúgio e proteção e de amparo, e eu vou proclamar tudo que Ele tem feito na minha vida e na minha história. Você entendeu isso aqui? O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que quando você for procurar a resposta no lugar certo, quando você for procurar a resposta no Senhor, então grandes feitos serão feitos na sua vida. Você terá testemunho daquilo que você tem orado, daquilo que você tem buscado no Senhor. Quantos querem testemunhos vivos daquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar? Quantos querem viver milagres e maravilhas do que o Senhor vai fazer nesse lugar? E quem vai ter coragem de proclamar os feitos do Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Você entendeu isso, meu querido? Por isso não é por força, não é por violência, não é por você, muito pelo contrário, é quando nós chegamos no nosso limite humano, é quando nós chegamos no nosso limite de ser constrangedor. Então nós vamos até o altar e nós dizemos: Senhor, nos ajuda, porque eu não aguento mais. Quando nós chegamos nesse nível, então o Senhor olha e diz assim: agora sim, eu vou trocar a tua base. Quando nós chegamos nesse nível, o Senhor olha para nós e diz assim: agora sim você está entendendo que você é dependente daquilo que eu sou e de quem eu sou. Então agora deixa eu reconstruir a tua vida, meu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus no livro de Romanos, esse é o último texto que eu quero ler com você. Romanos no capítulo 15, versículo 13. Aleluia, aleluia. Meu Deus, você pode dar um aleluia aí no seu lugar, por favor? Joga um aleluia para cima e fala assim: aleluia. Meu Deus, eu não sei como é que vocês estão, mas eu sei em nome do Senhor Jesus que o Senhor já está fazendo algo nesse lugar, amém? Quem crê nisso, quem crê? Meu Jesus maravilhoso. Irmão, se você crê, em nome de Jesus, fica parado, fica quieto, não, me ajuda aí. Quando o Espírito Santo tocar teu coração, você já dá um glória a Deus, já levanta. Se já quiser soltar uma rajada de língua, solta. Se quiser dar rodopiada em nome de Jesus, dá também. Amém? Se tem uma coisa que nós somos, é filhos de Deus, e nós somos livres nessa casa para adorar o nosso Deus. A palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 3, diz assim: que o Deus da esperança, fala comigo, esperança. Não, mais forte, diga esperança. Diz assim: que o Deus da esperança encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele. Quantos confiam no Senhor aqui? Não, quantos confiam no Senhor aqui? E aí ele termina e diz assim: para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que vai transbordar esperança. Não é só para você, mas você vai crer por você e você vai crer por outros. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ai, sabe como que é? Hoje eu estou com uma senhora dorzinha de cabeça. Então você vai olhar para ela e vai falar assim: em nome do Senhor Jesus, seja curado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Senhor. A esperança, ela vai fluir na tua vida. Ela não ficará parada só em você. Ela vai começar em você e vai começar a contagiar outras pessoas, porque nós somos esse povo que se enche de alegria. Aleluias. Você entendeu isso aqui? Você entendeu isso aqui? Você entendeu ou não? Aleluia, aleluia. Transbordem de esperança. Se tem uma coisa que a igreja é uma igreja de esperança.
Se tem uma coisa que nós temos é esperança, porque o nosso Deus pode todas as coisas, Ele é o Senhor. Ele pode transformar todas as situações, porque Ele é o Senhor. Ele pode curar toda enfermidade, porque Ele é o Senhor. Ele pode fazer milagres e maravilhas, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé. Não, você não entendeu nada da pregação. Senta todo mundo de novo. Meu Deus. Eu vou falar de novo, mas aí você vai levantar com fé e esperança, meu irmão. Sabe por quê? Sabe aquela situação que disseram para você assim: meu irmão, para, tem mais jeito não, acabou. Sabe aquela situação que falaram assim para você: que se fosse eu separava. Sabe aquela situação, em nome de Jesus, hein? Aleluia. Sabe aquela situação que falaram assim para você: meu irmão, fecha, porque está indo de mal a pior. Sabe uma coisa que nós temos? Esperança. Sabe por que nós não nos abalamos? Porque nós temos esperança no Senhor. Sabe por que a gente não cai de maneira prostrada, senão aos pés do Senhor? Porque nós temos esperança. Então agora, pelo amor de Deus, só você que realmente carrega esperança no teu coração, se coloca em pé no seu lugar, mas se coloca com esperança. Uau! Aleluia! Meu Deus! Escuta algo. Meu Jesus amado, meu Jesus amado, escuta. O que a esperança faz? Queridos, eu já estou ficando sem voz, daqui a pouco eu não dou mais conta. O que a esperança faz quando nós somos cheios dela, e da presença dela, e da presença de Jesus em nós? Isaías, ele responde algo muito maravilhoso com relação a isso. Ele diz assim, presta bem atenção: amplia o lugar da tua tenda. Oh, meu Jesus. E as cortinas da tua habitação se estendam, não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas todas as cidades assoladas. Para a direita, para a esquerda, à nossa frente e atrás de nós, transbordem a presença dEle, transbordem a presença dEle. Aleluia. Meu Deus, misericórdia. Eu não sei como é que eu encerro, eu preciso fazer a ceia. Alguém me ajuda. Misericórdia. Você entende isso? Sempre haverá esperança, irmão. Sempre. Não importa o que falaram, em Jesus sempre há esperança. Você entende isso? Você entende? O que falaram para você? Desiste, não tem mais jeito. O que disseram para Jesus quando ele chegou diante de Lázaro? Já fede, está morto, acabou. Mas ele falou: não, vocês não entendem o que está para acontecer nesse lugar. Vocês não, escuta. Vocês não entendem o que está para acontecer nesse lugar. Meu Deus. Meu Jesus amado. Ô meu amor, vem aqui por favor, me ajuda. Alguém ocupa o lugar dela ali. Ela está na direção, vem para cá, já estou mudando tudo aqui, misericórdia. Me perdoe, gente. Deixa eu falar algo para vocês que estão me assistindo. Você que está no seu leito de hospital, sempre há esperança. Você que está nos seus conflitos familiares, não perca a tua fé. Sempre há esperança, sempre há esperança.
Em nome do Senhor Jesus. Quando você sair do seu lugar e quando você vier aqui aqui à frente para pegar o teu copo de ceia e o seu pão, entenda, não é só um vinho, não é só um pão, não é só um suco de uva, não. É esperança de que algo o Senhor vai fazer. É esperança de que o Senhor está trabalhando e Ele está mexendo na nossa estrutura, Ele está mexendo na nossa base para nos fazer ainda maiores e melhores. Entenda isso. Entenda o seguinte: Zorobabel levantou um templo que era menor do que o outro, e o Senhor disse a ele: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E sabe por que ele disse isso? Uau, Jesus! Sabe por que ele disse isso? Porque alguns anos depois, quem iria entrar nos atos daquele templo era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele entraria naquele lugar. Meu Deus! Meu Deus do céu, quantos são templos do Espírito Santo nesse lugar? Então antes de nós pegarmos os elementos da ceia, antes de nós pegarmos, queridos, em nome do Senhor Jesus, existe algo muito profético nesse lugar. Existe algo aqui que o Senhor está nos direcionando. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você nesse momento pense, traga ao teu coração aquelas situações que você viu e que disseram para você muitas vezes que não dá, não pode, não consegue, já acabou, está destruído, já não tem mais, acabou, desiste disso. Eu quero que você pense nisso agora. Por favor, pensa nisso agora. Oh Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a esperança, sempre a esperança para aquele que crê no Senhor. Oh, aleluia. Você consegue identificar? Você conseguiu identificar? Então agora presta bem atenção. Você vai orar no seu lugar e você vai levantar sua mão e você vai dizer: em nome do Senhor Jesus, há esperança, porque eu creio no meu casamento transformado, eu creio no poder do Senhor na minha empresa, eu creio no poder do Senhor na vida da minha família, lá no leito de hospital, eu creio. Levante a sua mão para o céu, levante a tua mão para o alto, comece a orar no seu lugar. Isso, comece a orar. Isso, clame ao Senhor agora, fala: Senhor,